Até o filho do pastor está ofertando. Glória a Deus. Irmãos, abram comigo Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus abençoe cada um que está aqui. Se você está aqui essa noite é porque você ainda me ama. Amém? Depois que a gente conversou na live ontem, naquela ministração do Senhor Jesus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque quando Jesus ministrou aquilo que eu falei ontem, o pessoal deixou tudo ele esvaziou a igreja. Jesus, ele era perito em esvaziar a igreja, ele filtrava tudo. Mas só ficava aqueles que eram de Deus mesmo. Gideão, ele começou com dezenas de milhares de pessoas para montar um exército. A Bíblia diz que terminou 300. Por quê? Porque Deus vai filtrando as pessoas para ir criando um povo, gerando um povo de verdade. Então o Senhor Jesus faz isso com a gente, amém? E quem não ouviu a live, eu peço que entre lá nos 70, você que é discípulo aí, e ouça, é muito importante nós estarmos alinhados. E hoje eu quero dar uma aula sobre pecado. Eu tenho preparado o coração da igreja para ministrar sobre o fim dos dias, amém? Eu tenho preparado, eu tenho orado, guardado meu coração no Senhor, tenho sido convocado pelo nosso pastor a estar ministrando isso. E eu estarei, e a partir das próximas quartas-feiras a gente vai estar focado no fim. Não sei quantas quartas-feiras nós vamos usar para isso, mas eu preciso começar a falar o que a Bíblia diz dos últimos dias. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. A revelação tem muitas coisas, a palavra Apocalipse, na verdade ela é revelação. Ela é revelação. Só que a palavra Apocalipse, ela acabou ficando sem tradução. Se você pegar uma Bíblia americana, vai estar Revelation. Não vai estar Apocalipse. Porque eles partem do alfabeto diferente, de uma base diferente. Só que aqui no Brasil, quando tu fala Apocalipse, dá até medo, não dá? Parece que as ondas estão subindo, o terremoto está abrindo a terra assim. Mas na verdade não, na verdade a palavra revelação é porque o Senhor Jesus, ele tinha uma sede de mostrar ao nosso coração a justiça dos últimos dias. O livro da revelação é muito lindo, irmãos. Só que a gente tem que ler com muito cuidado, porque tudo depende do coração daquele que interpreta. Sabe para quem que Jesus deu a revelação do Apocalipse? Alguém sabe? Quem escreveu? João. Por que João? Porque ele reclinava no peito de Jesus. Pastor, quem consegue ter discernimento dos últimos dias? Aqueles que são próximos do coração do Mestre. Aqueles que verdadeiramente se inclinam na prática, que não são teóricos. Então hoje em dia tem muito teórico chato falando de Apocalipse, e esses eu nem dou ouvido. Eu quero saber o que esse livro pode mudar a minha vida, não a teoria. Se aquilo que está escrito não se tornar prática, para que eu vou ler? Se aquilo que está escrito não mudar a minha visão, para que eu vou ler? Eu não quero debater escatologia. Então eu estou preparando o coração da igreja para esse lugar, porque ainda nós temos muitas dores, muitas coisas mal resolvidas. João, ele recebeu a visão quando ele já estava alinhado. Então o Senhor vai trazer a visão do fim para esses. No Antigo Testamento, alguém sabe quem teve a visão do fim? No Antigo Testamento? Moisés não, Daniel teve a visão do fim. Moisés, de certa forma, o reinado celestial ele teve, mas não do fim como Daniel. Agora, a questão é que Daniel, ele era excelente em tudo que fazia. Ele governava mais de 20 nações, sem o WhatsApp, irmãos. Sem o WhatsApp, ele governava mais de 20 nações, ele governava a Babilônia. Ele era muito fera. Agora, ele era tão inclinado a Deus que a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Presta atenção nisso. 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite. Sabe para onde? Numa janelinha virado para Jerusalém. Por quê? Porque ele sabia que um dia o mestre dele desceria lá. Sabe aqueles sábios do Oriente que todo mundo chama de reis magos? Que quem já viu aquele filme do burrinho da estrela de Belém, que chega no final e chega os 3 magos com camelo lá? Ou quem já leu a Bíblia e vê que 3 reis magos, que o pessoal chama, mas são sábios, né? Eles chegam e dão mirra, incenso e ouro para Jesus no nascimento dele, sabe? Aquele presépio e tal.
Porque quem são eles? Eles são estudiosos da época de Daniel, que Daniel tinha profetizado que uma estrela estaria lá. E quando essa estrela tivesse no Oriente era para irem, porque lá nasceria o Messias. Então eles sabiam da profecia, aprenderam com Daniel. Só que Daniel não viu a igreja. A tua história hoje, Daniel não viu. Daniel viu o fim. Daniel, presta atenção nisso. Daniel viu o fim do mundo. Só que na perspectiva do povo judeu. Daniel, ele viu 70 semanas do fim. Tudo que Daniel falou já aconteceu. 69 semanas já aconteceram. Cada semana representa 7 anos. Tudo que Daniel falou já aconteceu, menos a 70 semana, que é o juízo de Deus na terra. Por quê? Porque a 69 semana começou justamente quando Jesus nasceu. Ali, o tempo parou para os judeus e começou uma história da igreja. Fala assim comigo, a minha história. Então antes era só sobre judeu. Quando Jesus veio, começou a tua história. Ele abriu o céu para ti. Até então o céu era só para judeu. Então nesse momento começou o tempo da graça. Aí quem viu o tempo da graça? João. Que João é o apóstolo do amor, o apóstolo da graça. E Daniel viu tudo, só que dentro da perspectiva judaica. Quando aconteceu o arrebatamento, que a igreja sair, o que vai voltar a acontecer? Os últimos 7 anos que Daniel viu. Então todos os 300 e poucos anos que Daniel viu, já aconteceu tudo como ele falou. Só o juízo de Deus ainda não, porque nós estamos aqui. E Deus não vai cair com juízo sobre a igreja, só sobre a impiedade. Então eu não quero ficar aqui. Então eu vou começar a falar sobre isso a partir de semana que vem, se Deus quiser, ou se não da outra, ou ano que vem, não sei. Eu estou orando para o Senhor firmar a data e eu vou começar só a trabalhar sobre escatologia, para você ver qual que é a tua participação no meio disso tudo. Amém? Não tenho desejo aqui de botar medo em ninguém, não quero falar que as trombetas vão soar, os gafanhotos vão comer gente, por mais que vai acontecer isso, né? Mas eu não quero trazer medo, eu quero trazer discernimento, para você amar mais ainda aquele que te protege, que é o Senhor Jesus. Amém? Mas hoje, dito tudo isso, abre comigo em Gênesis 4:7, que eu quero falar sobre pecado. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Deus estava falando para Caim, a oferta dele foi rejeitada. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Irmãos, eu vou dar uma pincelada no que é guerra espiritual, para eu poder falar e terminar essa aula sobre pecado. Tem gente que acha que guerra espiritual é mais ou menos alguém com uma espada de fogo na mão matando demônio. Amém? Não é assim? Mas não é. Ou tem gente que acha que guerra espiritual é quando você vai numa casa e começa a orar pela casa e ela começa a estralar todinha. Que eu já vi isso também. Por causa da influência maligna naquele lugar. Mas isso não é guerra espiritual na sua totalidade. É uma fagulha. A guerra espiritual, ela está na mente. A mente é o nosso campo de batalha. A guerra espiritual, ela está ligada com ser intimidado, ser enganado e ser livre. Então, quando você trava uma guerra espiritual, você trava uma guerra contra os seus próprios limites. Entende? Com seus próprios medos, desejos. Caim começou a travar uma guerra espiritual aqui, ó. Deus falou assim: Caim, se tu procederes mal, tu vai pecar, Caim. Mas tu pode dominar sobre o pecado. Está na mente. O que acontece? Quando Josué é chamado por Deus, em Josué 1:7, Deus fala: tem uma terra para tu conquistar, dos heteus, jebuseus e tal, e essa terra é a terra que eu te dei.
E eu quero que tu conquiste essa terra. Então vai. Tem de bom ânimo e ser corajoso, porque eu estou contigo. Aí ele fala, mas Senhor. Aí Deus fala assim, não tem mais Senhor, eu estou contigo, não olha para a tua capacidade. Só que ele falou assim, ó, não conquista a terra toda, vai passo a passo. Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, ó, pastor, eu não consigo mudar meu casamento. Eu não consigo mudar a minha vida, eu não consigo vencer no meu egoísmo, na minha ignorância, na minha vida financeira. Eu não consigo sair da ira, eu não consigo ser amoroso, ser alegre. Eu não consigo, sabe, tem muitas pessoas, é meu temperamento, eu sou fleumático, eu sou melancólico. Não, irmãos, consegue. O teu temperamento, ele vai te gerar um desejo. O fleumático, por exemplo, o desejo dele é nunca se expressar para nada. Nada, ele não se expressa para nada. Tu nunca sabe se ele está feliz, se está alegre. É mais ou menos como o Jackson começou o Empreendedores com Propósito no começo. Quando ele subiu, eu falei, meu Deus, nosso apresentador é um fleumático. O que eu faço da minha vida? Mas ele terminou sanguíneo. Ele terminou bem, porque ele dominou sobre os impulsos. Que é natural do fleumático. A Gil é fleumática, a Jaqueline é fleumática. A gente nunca sabe se está bem ou se está mal. O Vitor é melancólico. O Vitor chega assim, não, pastor, o problema de tudo sou eu. Eu sou o problema de toda a terra, eu tenho que mudar. O Vitor é desse jeito. Então, só que tu tem que dominar sobre isso. Terras espirituais. Terras espirituais. O meu sogro é colérico. Quando a gente fala alguma coisa, já não é bem assim. Ele já reage na hora. A Camila é sanguínea, ela fala mais que a boca. Então eu tenho que estar corrigindo a Camila o tempo todo, senão ela sai, ela é um campo de feridas, ela vai ferindo todo mundo, né? É um negócio incrível. Quer botar alguém para ativar as mazelas dos outros, larga a Camila no meio da galera que ela ativa todo mundo. Ela vai dar B.O., irmãos. A Camila não dá nem para usar extintor de incêndio, eu tenho que pegar aquelas mangueiras que tá ali e vir com mangueira, abre a água ali e dá-lhe, entendeu? Porque ela causa muita confusão, por causa do ser sanguínea. Ainda bem que ela não está aqui, né? Quando ela assistir, ela vai ficar doida. Mas tu pode dominar sobre isso. Então o Senhor fala assim, ó, Josué, vai. Tá, mas pastor, eu não consigo. Eu sei que você não consegue. Eu não tenho mais ânimo para acordar e mudar a minha vida. Eu sei. Então o que eu faço para ser uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um crente melhor? Foca nos detalhes. Tem coisas que você não vai conseguir decidir. Tem coisas que você vai falar assim, ó, eu vou acordar 5 horas da manhã todo dia. Eu já falei isso 100 vezes, irmãos. Eu não consigo. Às vezes eu consigo uma semana, às vezes eu paro. Eu falho muito nisso. Aí eu penso, tá, o que eu vou fazer? Vou desistir? Não. Sabe o que eu fiz? Melhorei minha alimentação. O que eu consigo escolher? Eu não consigo acordar porque eu não tenho força. Dá aquela leseira, eu penso, eu vou dormir. Estou tomando magnésio de noite. Eu consigo escolher isso. Estou tomando mais água. Eu tenho força para escolher isso. Eu não tenho força para algumas coisas, mas para outras eu tenho. Então tu tem que focar na tua vida para conquistar as regiões espirituais no que tu tem força. Não, mas eu não tenho força para ser um bom marido. Tá, beleza, tu é muito irado, tu é muito ranzinza, tá bom, mas o que tu tem força para fazer? Será que tu tem força para orar 15 minutos por dia? Porque se tu orar 15 minutos por dia, tu consegue escolher isso se tu quiser. Depois de uma semana tu já vai estar diferente. Aí quando tu querer tentar controlar a ira, tu vai conseguir, porque tu passou uma semana anulando a força dos espíritos que amarram o teu coração para ser irado. Né? Tem marido e mulher que não tem relação. Não, mas eu não tenho força para ter relação. Mas está se alimentando bem? Está dormindo bem? Está buscando ser carinhoso um com o outro? Tem coisas que a gente consegue escolher. Tu não consegue escolher querer ter, mas tu consegue escolher pequenas plantações. Então a nossa vida é assim, tem gente que está ferrado financeiramente. Talvez tu não consegue escolher sair desse lugar agora. Só que tu consegue escolher mudar teus pequenos hábitos, para à medida que o tempo vai passando, você vai ganhando força em áreas do teu coração e da tua mente, e daqui a pouco tu vai romper.
Então tudo tem um tempo. Hoje o Luiz falava um negócio muito interessante. Ele falou: meu pastor, se eu tivesse me jogado pro evangelho com aquela consciência que eu tinha me ferrado. Quando ele começou a andar comigo, que ele não sabia se ele ia ser programador ou ser crente. Aí eu falei: não, tu vai ser um evangelista do Senhor, um intercessor e programador. Porque ele percebeu que ele não tem capacidade para liderar algumas coisas. E é normal. Só que ele está na tenda, ele está orando, está aumentando os turnos dele, ele está lendo a Bíblia, ele está lutando para ter um altar de oração. Daqui a pouco ele vai ter força suficiente para fazer algumas coisas. Então, por exemplo, eu não consigo ter disciplina, eu não consigo ter organização. Beleza, tu olha para a tua vida num todo, tu não consegue. Eu também tenho coisas que eu tenho muita dificuldade de organizar. Mas quais são as coisas que tu consegue? Quais são as horas que tu consegue marcar? Marca essas horas, começa pelo básico. Por quê? Ah, pastor, eu não consigo ler a Bíblia meia hora. Então tá, então ora 10 minutos e lê a Bíblia 10 minutos. Não é possível que tu não consegue 10 minutos. Vai conquistando território. Charles Finney foi um dos homens que mais orou na terra. Ele orava 10, 12 horas por dia. Sabe o que ele fala? Quer aprender a orar? Ore. Billy Graham falava assim: dobre o teu joelho e ore, até que você ore de verdade. Então tem coisas que tu tem que ter pequenas práticas. Ah, eu não tenho vontade de amar. Então comece com pequenas coisas. Comece a ler um livro acerca de algum missionário que deu a vida dele por amor. Talvez ali vai começar ativando força. Não, eu não consigo honrar o meu marido, amar o meu marido. Mas tu já viu o que Jesus fez por ti? Tu já viu o preço que Jesus pagou por ti? Talvez se tu lê um livro falando de todas as feridas de Jesus, que ele morreu com anemia aguda, porque ele derramou até a última gota de sangue. Esse é o diagnóstico médico da morte de Jesus. Se você vê isso, talvez o teu desejo de amar teu marido vai aumentar. Então tem coisas que a gente não... Ah, pastor, mas eu queria ser mais focado. Então comece mudando. Vai comendo pelas beiradas. E vai mudando a tua vida pela beirada. Não tenta entrar no meio daquilo que tu não consegue dominar. Vai mudando pequenos hábitos. Ah, mas o pastor deu uma direção, é muito pesado. Eu sei, irmãos. Pastor José Rodrigues me deu uma direção. Quero que tu ore 3 dias Quero que tu jejue 3 dias a seco por mês. Aliás, 3 dias... Eu acho que é 3 dias a seco ou 3 dias só com água, agora eu não lembro. Eu estou me preparando. Então hoje eu já consigo fazer um jejum de 24 horas sem nem ter dor de cabeça. Ontem eu estava na live passando mal. Mas tá valendo. Na live depois da live já está melhor. E aí eu fui para casa e eu aguentava mais um pouco. Na próxima eu já quero tentar dormir sem comer. E eu vou chegar nos 3 dias, mas eu estou comendo pelas beiradas, eu estou melhorando tudo. E na semana que eu fizer esse jejum eu vou pegar mais leve. Vocês estão entendendo? Então prepara o terreno. Não entra querendo destruir Golias. Mata primeiro o urso e o leão. Só que às vezes a gente quer mudar a nossa vida toda e a gente não escolhe as pequenas coisinhas. Então não te preocupa com o grande. Deus não falou, Ele falou: cada dia basta o seu mal. Amanhã tu vai ter outro problema. Hoje queimou os 2 micro-ondas da igreja, irmãos. Entendeu? A Camila falando: pastor, tá sobrando dinheiro na conta, a gente tá um passo à frente. Daí hoje a gente recebe notícia: os 2 micro-ondas queimaram. Eu não vou deixar vocês sem marmita, né, gente? O que a gente fez? Fomos lá e compramos R$750. Micro-ondas que eu penso que é bom, vai chegar na sexta. Hoje está o da Havana ali. Mas eu fiquei com dó, vai que queima o da Havana, né? E aí a gente vai comprar. Cada dia basta o seu mal. Cada dia basta o seu mal. Hoje o problema foi o micro-ondas, amanhã vai ter outro. E vamos resolver de novo, amém? Vamos resolver de novo. Então assim, a questão é que a gente quer pegar... Espera. Descansa. Descansa na tentativa das pequenas coisas. Porque quando você conseguir orar 15 minutos por dia, irmãos, eu, por exemplo, 3 horas orando passa assim para mim. Só que não foi sempre assim. Vai melhorando. O nível de conhecimento e experiência que eu tenho com Deus hoje me faz eu ter muita força espiritual. Alguém pode cuspir na minha cara, eu vou suportar. Alguém pode me rejeitar, eu vou suportar. Por quê? Porque
o meu envolvimento, eu já fiz tanta coisa junto com o Senhor Jesus, que eu não retrocedo mais, a não ser se eu vacilar demais. Então eu já entrei num lugar espiritual de rigidez, de força. Mas foi passo a passo. A maioria do erro que todo mundo comete aqui em várias esferas, eu já cometi até pior. Mas o que acontece? Passo a passo. Eu não consegui sempre guardar os 20%. Eu não consegui sempre viver no nível de vida que eu ganhava dinheiro. Eu não consegui. Mas um dia eu cheguei lá. Vocês entendem? Então tem como. Só que a gente tem que comer pelas beiradas. Né? Deixa o 4,7 lá, pode deixar. Tem que comer, você tem que ir dominando pelas beiradas. Então, por exemplo, o Luiz hoje, vou pegar o Luiz de exemplo. Pastor, eu queria ouvir o podcast do Lamartine Porcela. Top. O cara é extraordinariamente inteligente acerca do fim dos dias. Só que eu falei pro Luiz, mas Luiz, tem um problema. Não ouve, cara. Ele, mas por quê? Quando tu estiver trabalhando, se tu estiver ouvindo essas informações, chega uma hora que o teu cérebro desliga. Tu vai perder produtividade. Tu é ministro da tenda de oração. Bota a gente lá dentro, pôr foca nisso. Porque muitas informações, sem a gente estar agindo, nos faz ficar obesos de informação. Quando tu fica pesado de informação, tu perde a sensibilidade. Por exemplo, quando acontecia um acidente e uma pessoa morria, nós ficávamos tudo sensíveis a isso. Hoje em dia acontece um acidente, a gente vê o vídeo e ri. Porque perdemos a sensibilidade por causa da quantidade. Então essa aceleração de informação não vem de Deus. Esse negócio dos jovens estar no celular vendo informação nova o tempo todo, não é bom. Não é bom. Isso nos mata. Então eu falei para o Luiz, pequenos hábitos, o teu cérebro desliga, ele cria uma defesa neural para não receber mais informação. Podem estudar na psicanálise. O teu cérebro ele desliga. Aí tem pessoas que sentam comigo para conversar, pessoas que já ouviram 300 mestres de escatologia, mas quando senta comigo, fala, eu sei mais firmemente do que ela, na realidade. Por quê? Porque eu produzo mais do que recebo. Então quando eu sento com alguém para receber uma informação, ela vem e eu já encaixo na realidade que eu estou vendo. Senão as coisas ficam muito abstratas. Então eu falei, não ouve, muda esse hábito que tu vai ver que tu vai produzir mais. Deixa um fundo musical, você está entendendo? Produz, daqui a pouco pega um livro e lê. Ou se tu quer ouvir, quando a gente estiver estudando sobre os fins, que tu estiver bem focado nisso, começa a ouvir ele. Mas se a gente ficar nos podcasts da vida, nas coisas, irmãos, quem quiser aqui pode ouvir. Eu estou falando de pequenas coisas que nos destroem. Muita informação desliga o cérebro. E tu não absorve mais, tu se acostuma com ela. Entende? Então, por que a gente não percebe mais quando uma pessoa está querendo se matar hoje? Porque a gente perdeu a sensibilidade. As pessoas perderam a importância. As dores não são mais traduzidas por causa... Não, isso não vai acontecer. Então isso vai nos destruindo. Por exemplo, pastor, eu não tenho ânimo na minha casa. Beleza. Uma vez eu cheguei para o Júnior e falei assim, Júnior, pinta a tua casa, decora a tua casa, bota a luz na tua casa. Eu quero que tu bota uma luz forte naquela casa, não é para ficar aquele breu escuro. Bota uma decoração, bota uma planta, bota um quadro. Por quê? Porque você não consegue escolher assim, ó, eu quero ficar animado. Mas tu consegue mudar a decoração da tua casa mesmo desanimado. Vai ter um dia de sol bonito que tu vai olhar para aquelas plantas, tu vai dar uma alegria. Porque aquilo gera vida no teu coração. Então são pequenos hábitos. Ter um livro de cabeceira. Ter um livro lá para daqui a pouco, eu não estou a fim de ler. Irmãos, tem vezes que eu também não estou. Mas quando eu começo a ler o livro, daí eu começo a ver o que o autor está falando, uau, isso é demais. E eu continuo. Sabe, pequenas atitudes. Tá lá no almoço, eu não tenho tempo para ler, mentira. A maioria de todos aqui que trabalham tem 1 hora de almoço. A maioria, talvez não todos, mas a maioria. Você pode pegar 10 minutos e ler. Consegue. Tenho certeza que 10 minutos consegue, nem que seja antes de dormir. Pequenos hábitos. Ah, mas não muda.
Não muda agora. Ah, orar 15 minutos não muda agora. Só que daqui a pouco tu vai estar acostumado com os 15 minutos. E aí tu vai conseguir orar meia hora, porque sobra tempo. Então tem hábitos e hábitos, irmãos, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente consegue escolher de usar um pouco menos o YouTube e a TV. Tá, eu vou assistir os vídeos, eu vou ver TV, beleza, mas um pouco menos. Tu não consegue deixar tudo. Eu não consegui uma época que eu falava, não, eu não preciso deixar, porque eu estou crescendo com isso mesmo e é gostoso ver. Aí eu percebi que eu deixei um pouquinho. Daqui a pouco eu botei só para quinta, sexta e sábado. E daqui a pouco eu fui diminuindo e eu vi que eu fui tendo força moral. Aí daqui a pouco eu decidi, não vejo mais série. Agora eu não tenho mais paciência para ver série. Antes eu maratonava as séries, só que eu precisei ir devagarzinho. Vocês estão entendendo? Então o segredo é passo a passo. Vai pegando os pequenos princípios e vai mudando a tua vida, até que tu se torne algo grande. Amém? Pastor, o que nasce grande? É monstro. Tudo que começa muito grande dá BO. Vai dar BO. O Antônio é desse tamanho, mas ele não nasceu desse tamanho. Já pensou o Antônio nascer desse tamanho? Já... Meu Deus do céu, irmãos. Ainda bem que ele era um bebezico. Senão nós ia ficar tudo com medo dele. Porque o que nasce grande é aberração. Tudo tem que começar pequenininho. Sabe, a gente não pode desprezar os pequenos começos da nossa vida. Sabe, a história de vocês, irmãos, não vai começar. Já começou. Não, mas quando eu mudar a minha vida financeira, a minha história aí sim, não, ela já começou. Porque vocês podem ver, quando tu fala no Silvio Santos, o que tu pensa? Primeira coisa, é na riqueza que ele tem ou é no fato de ele ser um camelô de rua? Quem conhece a história é no fato de ele ser um camelô de rua. A gente está na vibe dos empreendedores, né? Vamos nessa linha. Então, irmãos, a gente precisa entender que a tua história já começou. E essas coisas que parecem, não, mas eu não consigo vencer. Eu não consigo ser bom no trabalho. Tá, tudo bem, você não consegue ser bom no trabalho. Então começa a ler um pouco mais livro de literatura. História de pessoas que estão lidando, Machado de Assis, Camões, que daqui a pouco aquelas histórias, aqueles dramas vão ser normal na tua mente e tu vai identificar isso na tua empresa e vai saber lidar. Mas às vezes tu não sabe lidar nem contigo mesmo, porque tu já tem 20, 30, 40, 50, 60 anos e tu nunca leu algo além de si mesmo. Aí tu nunca sabe o que tu está sentindo. Então mude o hábito da tua vida. Eu duvido que se você ler 30 livros de literatura, irmãos, tem um livro chamado David Copperfield, é 1.800 páginas, eu demorei um mês para ler, 1 mês, 2 meses, mas cada minuto daquele livro era como se eu estivesse mordendo um babalu, aquele morango caindo assim. E eu estou com vontade de ler ele de novo, porque muda a nossa vida, muda de verdade, é um sonho acordado. Amém? Então, eu dei só uma pincelada em guerra espiritual para você entender como que tu vence. Não, mas é muito pesado. Não, não é. Basta tu querer e ir se preparando. Não entra num ringue. Eu falo para algumas pessoas, quem vence no ringue, não é não é no ringue que ganha, mas é o treinamento. O cara dá tanta porrada em saco de areia que quando ele desce a porrada no cara no ringue, ele derruba. Vocês estão entendendo? É no antes, é no pouco. Ah, eu não consigo porque está doendo. Tá, mas vai no culto mesmo assim doendo. Até que tu tenha prazer naquilo. Para as mulheres na relação, muitas mulheres, não, mas eu não quero. Então vai até que tu tenhas prazer. Até que tu consiga perder o controle e entregar como se entregando ao Senhor. Mas meu marido não vale nada, mas as mulheres também não valem nada. É Jesus que vale. Quem vale é Jesus. Eu não tenho valor, a minha esposa tem valor. Quem tem valor é Jesus na nossa vida. Nós não temos valor nenhum, é Ele que nos faz valoroso. Vocês estão entendendo? Pequenas coisas que a gente vai construindo, amém? Glória a Deus. Então me dá mais 20 minutos para eu falar sobre um inimigo da tua alma, chamado pecado. Então vocês veem que Deus falou, olha, você tem que dominar sobre o pecado. A Bíblia diz que Caim andou errante, irmãos. Em vez de ele dominar sobre o pecado, ele ficou machucado e vazou. Ele não aceitou a correção de Deus. Ele andou errante, ele foi embora. Ele largou o caminho do Senhor.
O que é pecado? A tradução dele é errar o alvo, ou pecar, presta atenção nisso, perverter deliberadamente a direção divina. Então, por exemplo, tu fala pro teu filho, não bota o dedo na tomada, ele bota e leva um choque, a culpa é de quem? É dele, porque tu falou para ele não botar. O pecado é isso. Deus, ele nos ensina algo, mas nós deliberadamente decidimos não fazer. Aí quando a gente leva o choque, a gente culpa a Deus. Isso é o pecado. Isso é o significado básico do pecado. Agora, qual que é o efeito do pecado? Anota aí, Isaías 59, 2. Vamos abrir aí, Isaías 59, 2. Hoje é uma aula, amém? As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quem peca, os nossos pecados nos separam de Deus. Então tem pessoa que fala assim, ó, eu amo a Deus, mas peca deliberadamente por escolha. Ama a Deus? Não, porque não está junto com Ele. Esse é o problema do pecado. O pecado está aqui, ó. Efeito do pecado nos separa de Deus. Então, beleza. Agora vamos mais fundo nisso. O pecado, ele nos tira da presença de Deus. Na presença de Deus é Éden, irmãos. Na presença de Deus existe intimidade. O homem e a mulher estavam nus, um na frente do outro, e não tinha vergonha, era bom. Hoje em dia tem casais tão traumatizados que o homem não vê mais a mulher nua e nem a mulher o homem nu, por causa de tanta iniquidade que está no coração. Então, é Éden. Quando a gente perde o Éden, que é lugar de deleite, é lugar onde o filho gosta de ser filho, é onde o pai gosta de ser pai, a mãe gosta de ser mãe, e o marido gosta de ser marido, e a esposa tem prazer de cozinhar, o marido tem prazer de trabalhar, o marido tem prazer de ajudar a esposa. É o Éden. Agora, quando a gente sai do Éden, quando a gente peca, e quando a gente peca, a gente perde esse lugar de deleite na alma. Presta atenção no processo. Então, quando você decidiu não andar no que Deus está dizendo para ti que é bom, você sai da presença dele, porque Deus não pode se abraçar com o diabo. Ele é o oposto. É simples desse jeito, irmãos. E aí, o que tu perde? Alegria. Porque só na ordem tem alegria. Tu perde a paz. Porque só onde tem ordem e alegria tem paz. Tu perde a sabedoria. Porque tu tem que negar a verdade para dizer que o que Deus fala que é bom é ruim. Tu tem que negar a verdade. Para tu dizer que a tua vida é boa sem Deus, tu tem que ser mentiroso. Então, o pecado, ele ataca a tua vitalidade, o teu amor. Pastor, por que eu não amo minha esposa? Por que eu não amo meu marido? Porque tu está em pecado. Porque quando tu não está pecado, tu perdoa até o pior dos inimigos. Até o Lula eu perdoei, irmãos. Até o pessoal do Hamas eu estou conseguindo perdoar. Então, se eu perdoei esse povo que faz mal deliberadamente, quanto mais a minha esposa, meus filhos, quando erram comigo. Vocês estão entendendo? Então, por que eu não perdoo? Por que eu não amo? Pecado, porque o pecado nos tira o equilíbrio. O pecado te tira o propósito. Quando você começa a se lambuzar com o pecado, você começa a olhar para a terra e você perde o propósito eterno. Sabe por quê? Porque o pecado não se dá com Deus. Então tu começa a perder. Tu fala assim, eu tenho uma vida sem propósito. Sabe por quê? Porque tu tens uma vida em pecado. Porque o pecado te tira da presença de Deus. Ele te separa de Deus. Então, pastor, o que é a Bíblia? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. A Bíblia, ela é um manual de como voltar para Deus. Entenderam? A Bíblia, ela é um manual de como voltar para Deus. Então, quando a gente volta para Deus, é quando a gente decide andar na presença dele.
O pecado, ele é prazeroso no começo, mas sempre, sempre vai trazer morte. Irmãos, quem morre em santidade é incrível, porque nem no caixão fica feio. Eu já vi pessoas em velórios que eram santas de verdade, de verdade. Tu olha para o caixão, tu fica alegre. Eu lembro quando o Gregório McNutt morreu, irmãos, o Judson de Oliveira fez o velório dele. Aquilo não era um velório, aquilo era um culto de regozijo, de alegria. Porque o Gregório McNutt era um profeta do Senhor na nação. É lindo quando uma pessoa está em santidade, nem a morte é capaz de desfalecer ela, mas o pecado faz isso. Agora, quando nós decidimos pecar deliberadamente, que nós escolhemos pecar, nós nos tornamos uma prostituta. Por quê? Porque se tu não se relaciona com o Espírito de Deus, tu se relaciona com o Espírito do pecado. E quem se relaciona com o Espírito do pecado, declarando que tem uma aliança com Deus, é adúltero. E os adúlteros não entrarão no reino. Vocês entenderam? Então o pecado, ele te leva para um lugar de adultério. Agora, qual que é a ação do pecado? Por onde ele vem? Ele entra por uma porta. Bota lá o 4:7 de novo, por favor. Eu estou explicando para vocês o que é pecado, amém? Para vocês saberem lidar com esse gigante. O teu desejo será contra ti. A porta do pecado, presta atenção nisso, é o desejo. Por que alguém vê pornografia? Porque deseja ver. Entendeu? Por que alguém trai o marido, a mulher, ou por que alguém mente, ou rouba, ou faz qualquer coisa assim? Porque deseja. Porque lá no fundo, ainda acredita que é melhor fazer isso do que não fazer. Não consegue perceber que não fazer é melhor. Não, mas eu sou fraco. Não, não é uma questão de fraqueza. É que tu ainda acha que é melhor. Porque se tu achasse que não fosse, tu não faria. Se eu falar pra ti assim, ó, bota a mão no fogo e deixa, não vai fazer isso. Porque tu sabe que dói. Mas o pecado, quando a dor dele vem, às vezes não dá mais para se levantar. É igual uma pessoa que deixa de comer. Quando chega o momento, agora tu tem que comer, senão tu vai morrer, às vezes não dá tempo. Porque não consegue mais mastigar, não consegue mais engolir, não consegue mais nutrir o corpo antes do falecimento. Tem pessoas que não voltam mais. Porque existe um período de inanição, para inanição. Vocês estão entendendo? Se a gente para de comer o pão do céu, chega um momento que a gente não tem mais força para comer. E a gente morre desnutrido. O pecado é assim. Agora ele vem pelo desejo. Tiago 1,15. Vamos ler Tiago 1,15? Vamos explicando aí sobre... Vamos profundo aí no pecado. Para vocês saírem falando assim, não, eu entendi muita coisa do pecado. Havendo a concupiscência... o 14, olha só. 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. Cobiça que é desejo. Quando esta o atrai e seduz. Próximo. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o teu desejo. Sabe? Quando algumas pessoas pecam, falam, ai, tadinho, ele pecou. Não, é o desejo dele. O primeiro gole, quando você dá, tu tem consciência. O último gole, tu já está inconsciente, mas o primeiro tu tem consciência. Tu sabia que alguma coisa na tua mente falou, não faz, mas tu fez. Sabe aquele momento que vai começar um quebra-pau em casa entre o marido e a mulher? E aí tu sabe que algo fala assim, ó, não fala isso, mas tu fala. E aí, bum! Entendeu? Porque o pecado, ele é um desejo. Qual que é o desejo? Eu quero fazer justiça com minha mão, eu vou falar. Depois eu até posso pedir perdão, mas ele vai saber o que eu estou sentindo. Pecado. Nadai está rindo, não sei porquê, irmãos. Agora, o pecado, ele vem então por onde? Tu já sabe, pelo desejo. Pronto, acabou, anota isso aí. E depois... Quem que abre a porta ou fecha para o pecado então? Quem? Eu. Fala assim, eu abro ou fecho a porta para o pecado. Somos nós.
Você entende? Então você pode fechar a porta, mas tu tem que cerrar o desejo. Agora deixa eu te falar algo. João 8,34. Abre lá comigo. João 8,34. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus falou que é escravo. Quem que vai entrar no céu? Quem que é o rei do céu? Quem arrisca falar? Deus, Jesus. Quem que vai entrar no céu? Os servos de quem? Desse rei. Entende a gravidade disso? Por que Jesus morreu por nós? Porque se nós formos servo do pecado, a gente não entra no céu. Nós temos que vencê-lo. Agora abre comigo Romanos 6,16. Romanos 6,16. Não sabeis vós, a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Irmãos, o pecado quer te controlar. Pode deixar aí. Veja que interessante. Se você obedecer o pecado, ou desejar e abrir a porta para ele, tu morre. Mas se tu for obediente, você entra num lugar de justiça, você se torna justo. E quem herdará o céu? Os justos. Então o pecado é isso, ele quer te governar, o pecado quer acabar com a tua vida. Sabe aquele momento que tu dá um play no vídeo da pornografia, ou que você dá um play na ira, ou que você dá um play naquele sentimento que você maltrata o teu próximo, ou até ti mesmo. Quando você dá um play na gula, você obedeceu o pecado para a morte. Vai dar morte. Talvez tem algumas pessoas que dá tempo de botar o desfibrilador mas tem pessoas que não dá. Porque o pecado ele leva à morte. E a obediência leva à justiça, que transforma tudo ao nosso redor. Agora, tem pessoas que perguntam assim: pastor, como que tem gente santa que tu vê na cara? Por exemplo, se você pegar uma mensagem antiga, e eu observei por um tempo, muitas pessoas amam um pastor chamado Caio Fábio. E ele é top, de verdade, eu vi. O cara é um gigante, mas hoje ele está caído. Tudo que ele fala hoje é abobrinha. Se tu ouvir hoje ele, tu desvia em uma semana, tu para de ir na igreja. Por quê? Como é que pode um cara tão assertivo, tão santo, tão bom? Por causa do pecado. Por causa do engano. Quando o pecado entra, o engano entra, irmãos, é devagarzinho. Tu não percebe, é uma escolha. Sabe por que eu sou tão radical com a palavra de Deus? Porque se eu não aceitar ela hoje, amanhã minha mente vai aprender a não aceitá-la. E quando eu menos perceber, eu estou rejeitando a palavra sem nem perceber. O engano ele vai entrando sorrateiramente. Irmãos, não subestimem, é só uma pecadinha, né? Os noivos, os namorados, só uma pecada, só um toque. Não subestima o pecado. Ele pode entrar com engano, que daqui a pouco tu pensa, eu não estou dizimando, eu estou tocando aqui na minha... Nada acontece. Quanto menos perceber, o teu cabelo foi cortado por Dalila. E os caras te pegaram e tu já está moendo trigo para o inimigo. Porque é devagar. Tu vai apalpando esse lugar. Não. Daqui a pouco, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Vocês já perceberam que aqui na igreja é assim, ó? Tá tudo normal, daqui a pouco vira uma chave. Muda tudo. Não é assim? Daqui a pouco mudou o som, mudou o café, mudou tudo, mudou e tal, e acontece. É assim, é de repente. O pessoal que está mais perto, que trabalha, sabe o que eu estou falando, assim, trabalha construindo, fazendo as coisas. Tudo de repente. Do nada tem um grupo novo lá dos 70 e tal. O pecado é assim também. Você tá de boa, daqui a pouco, de repente, tu percebe que o chão cai. E tu entra num abismo que tu não tem mais como sair, aparentemente. Do nada.
Parece que tu começa a perder tudo, efeito dominó. Vai filho, vai marido, vai esposa, vai emprego. Aí tu vê, cara, eu tô na pior. Tem um filme chamado Em Busca da Felicidade. Se eu não me engano, esse é o nome, ou A Procura da Felicidade, do Will Smith. Ele tá num negócio que ele faz a venda, ele jura que ele tá prosperando. Quando ele vê, irmãos, ele tá quebrado. O pecado é assim. Tu tem a certeza que tudo tá dando certo, até que vem aquela rasteira assim, vraf. O pecado é assim. Então não subestima ele, amém? Ele vai endurecendo. Mas qual que é o processo? Vou te explicar. Provérbios 28:13, para eu te explicar isso. Vamos lá. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões ou os seus pecados jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então presta atenção. Por que não prospera? Porque o coração endurece. Jesus ele fala assim, estou à porta e bato. Não endureça o vosso coração, aceite o que eu tenho para te falar. Então o pecado ele começa assim. Tu sabe que aquela tua atitude acontece. Eu vou pegar um exemplo comigo, como pastor. Eu falei alguma coisa que feriu a pessoa. E a pessoa ela ouviu e doeu. Em vez de ela vir falar comigo, ela guarda. Porque ela sabia que tinha que falar comigo. Porque o pastor já falou. O pastor falou, olha gente, se eu magoei vocês, vem falar comigo para eu poder pedir perdão, essa coisa toda. Mas ela não fala, guardou. Se ela sabia que tinha que falar, mas não falou, guardou. A pessoa sabe que tem que perdoar alguém. Lá na família dela. Mas guarda o perdão. Não quero saber. Eu até perdoo, mas eu aqui e ele lá. Aí se acostuma. A pessoa sabe que tem que largar a pornografia e essa coisa arada toda imoral. Sabe que tem que zelar e cuidar da esposa, mas não dá resposta. Ou do marido. Sabe que tinha que dar uma resposta mais violenta em algumas direções que Deus está apontando, mas endurece. Estou acostumado, eu estou no culto há 10 anos, eu ouço a mesma coisa. Às vezes Deus usa as mesmas coisas até que a gente saia do lugar. Então a mente vai se acostumando. A música do mundo não tem problema, eu escuto, eu estou na igreja e está tudo bem. Que problema tem? Tu vai se acostumando. Então a tua mente vai... A Bíblia usa uma palavra chamada cauterização. Ela vai cauterizando. Daqui a pouco tu pensa assim, nesse lugar, eu não preciso mais ir para a igreja. Afinal de contas, Deus está em todos os lugares. Se eu dobrar o meu joelho e orar, Ele está comigo. Aí daqui a pouco, pisa lá no espiritismo. Não, porque Deus, Ele está em todas. Até o Papa está fazendo ecumenismo. Todas as religiões juntas. Isso que é top. Por quê? Tu vai cauterizando. Aí tem um pessoal que eu acho muito lindo, irmãos. Ontem depois da live, a Dai mandou uma mensagem chorando. Desesperada. Não, que eu tenho que me arrepender. Porque eu sou isso e isso. Porque a mente dela está sensível. E eu sei que muitos aqui passaram por isso ontem. A mente está sensível. Quando vem uma verdade, rasga, não resiste. Sabe, eu lembro quando eu falei do açúcar para a Vitória falou, então tá pastor, se for para entrar, vamos entrar em tudo. Foi em tudo. Hoje ela tá lá, vivia com dor no pâncreas, com dor no abdômen, tá sarada. Sabe, às vezes a gente demora para entrar. Mas quando a gente está sensível, a gente começa a observar a Bíblia. Não, eu tenho que cuidar, eu tenho que orar mais, eu vou. E cada vez que você vai, você sai da cauterização para a sensibilidade. E quanto mais sensível tu fica, mais rápido tu é. Quanto mais endurecido, irmãos, o cara fala assim, Deus não falou comigo. Só que Deus está falando com tudo. Até aparece uma capivara voadora na frente do cara. E o cara fala, não, mas Deus não falou comigo. Eu lembro uma vez que eu orando no carro, eu falei assim, Senhor, eu devo ou não devo fazer meu passaporte, Senhor? Irmãos, eu não tinha perspectiva para ir para o exterior nenhuma. E aí eu paro na sinaleira da rua Beira Rio, onde tem a ponte de ferro,
E vocês já viram que aquele prédio bem grande lá é da Barão do Rio Branco, do Colégio Barão. E tava um passaporte, irmãos, enorme. E eu orando no carro, enorme. Escrito assim: não coloque fronteiras naquilo, não coloque fronteiras no teu destino, alguma coisa assim. Eu olhei aquele passaporte e falei: tá aí. Fui fazer passaporte. Me chamaram de doido. Tu é doido, não tem perspectiva, não sabe nem falar. Fui fazer o passaporte. 5 anos a validade dele. 5 anos. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 4 anos. Eu lembro que eu pegava o passaporte e eu falava: vai vencer esse negócio. Eu devo ter lido alguma coisa errada. Irmãos, quando estava exatamente em 4 anos e 6 meses, o bispo Nilson fala assim: Marco, eu tenho uma palavra para ti, para tu ir para Israel. Eu falo: amém. Tu tens uma palavra. Aí eu ainda não era bem aliado, eu falei: eu vou orar para ver. Eu não era tão rápido como hoje. Fui orar e o Senhor me falou sobre a mulher de Sansão, a mãe de Sansão, que ela não podia beber vinho e não podia fazer várias coisas porque Deus estava gerando algo nela. E lá eu entendi que o Senhor queria me levar para Israel para gerar alguma coisa em mim. O que aconteceu? Tá bom, eu vou. Quando eu fui pegar o visto, eu lembro que o rapaz lá, era o Ney que cuidava, ele falou assim: ó, cara, tu tá na linha. Eu falei: como assim? Falta 6, para você ir para Israel, tu tem que ter um passaporte com antecedência de 6 meses para o vencimento. E faltava exatamente 6 meses, irmãos. Se eu tivesse ido 1 mês depois, foi em agosto, se eu tivesse ido 1 mês depois, eu não podia ir. Se eu tivesse feito o passaporte 1 mês depois, antes eu não podia ir. E eu lembro que eu tenho esse passaporte guardado até hoje. E ele não foi carimbado, porque Israel não carimba. Ele bota um cartãozinho, porque se tu tens um carimbo de Israel, tem um monte de nação que tu não consegue entrar. É milagre ou não é, irmãos? Mas por quê? Justamente porque a minha mente estava sensível. Então cada vez que tu vai dando resposta para Deus, Ele vai tirando o endurecimento. Sabe por que tem coisa que é tão estranha e tão difícil de fazer? Não, esse povo aí que anda com o pastor é tudo fanático. Quando a gente raspou a cabeça, que nem fazia Isaías, e nos humilhamos, não, é tudo fanático, tudo louco. Parece mesmo, irmãos, eu sei. Só que todos estão em níveis espirituais que 90% das pessoas que eu conheço em todos os lugares que eu passo não estão. Por quê? Se tornaram sensíveis à justiça de Deus na terra. Vocês estão entendendo? Então o engano, ele é assim: tu tomou o primeiro gole, a tua consciência vai te acusar, tu tem que largar. Se tu não largar, tu vai se acostumar. Se tu se acostumar, tu avança no pecado. Tudo depende do desejo e da tua posição. Amém? Entenderam isso? Como que Deus faz contra o pecado? Primeiro, Ele disciplina e açoita. Ele vai descer o porrete. Se tu insistir, Ele vai te quebrar todinho. Segundo, Ele vai mandar um profeta, vai mandar um amigo, Ele vai mandar alguém dizendo: sai desse lugar, para com isso. Ele vai levantar pessoas para falar contigo, né? Ou Ele vai te botar na situação de Jó, que perdeu tudo e mais um pouco. Então Deus, Ele vai utilizar. Aí o pessoal fala assim: nossa, eu estou vivendo uma prova de Deus. Claro, Ele está te esmagando para tu poder largar algumas coisas. Porque se Ele te dá dinheiro agora, Ele vai te matar. Tu nunca mais vai querer Ele. Então Deus, Ele faz desse jeito. Amém? Agora, para terminar, como vencer o pecado? Jesus fala assim, ó: se a tua mão direita te faz pecar, lá em Marcos 9, 43, 45, 47. Se a tua mão te faz pecar, corta e joga fora. Sabe o que Ele estava falando? Corta. Corta. Sai desse lugar. Não dê espaço para o desejo. Começou a desejar, corta, toma posse dele. Fala: não, eu que mando. Vai dominando, exercita a guerra espiritual. Domina sobre o teu desejo. Oração, jejum e meditação na palavra vai te ajudar a decidir sobre os desejos pecaminosos. Corte as oportunidades. É muito simples. Se tu for obediente à vida, tu vai desfrutar a vida.
Se tu for obediente ao pecado, tu vai desfrutar a morte. Dominamos o pecado. Tu domina o pecado à medida do que, pastor? Que tu obedece à palavra de Deus. Por isso que eu digo, quem não passa muito tempo lendo isso daqui é doido. Doido é quem não passa tempo lendo. Porque aqui tá, o salmista fala assim, ó: guardei as tuas palavras no meu coração. Para quê? Para debater com os outros? Não. Para não pecar contra ti. Porque eu quero viver na tua presença. É muito melhor do que qualquer coisa na terra. Pecado. Agora, pastor, eu não tenho força. Tem. O Espírito de Deus está sobre a tua vida. 2 Pedro 1:2-3 diz: a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais. Depois ele fala assim, ó: a graça de Deus, ou o poder de Deus, nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada Ele. Amém? Se você acredita nisso, para. Esses dias a Monique estava com um problema, talvez ela esteja nos assistindo, não vou abrir qual problema que era, mas ela falou: eu não vou conseguir. Eu falei: tudo bem, eu acredito que tu não consegue, mas vamos orar, posso orar contigo? Eu abracei, beijei ela e orei por ela. Deu meia hora, ela resolveu o problema, irmãos. Mas aparentemente ela não ia resolver. Peça para o Espírito Santo. O pecado, sabe por que tu não consegue às vezes perdoar alguém? Sabe por quê? Porque tu ainda acha que não perdoar é melhor. O pecado ele só te vence se ele te convencer, porque Satanás é mentiroso. Ele quer te convencer que tá livre no mundão é melhor. E ele vai fazer uma imagem da palavra de Deus como uma mordaça. Mas a palavra de Deus te traz liberdade. E o mundo te traz uma mordaça nos vícios. Então o pecado, ele não pode te convencer que é melhor estar com ele do que sem ele. E para terminar, qual que é a força do pecado, pastor? A lei. Como assim, pastor? Balaão foi um homem, eu só vou dar uma pincelada nisso só para você guardar o conceito, que a Bíblia diz que até a mula falou com ele. E porque ele não percebeu, tudo que Deus falava para ele fazer, ele fazia. Só que ele não fazia com o coração, ele fazia pela lei. Então ele pegou Balaão, pegou a lei de Deus, e os caras ofereceram muito dinheiro para Balaão, para ele ser profeta deles. Porque os caras queriam, os inimigos queriam a bênção de Balaão, porque Balaão era um profeta. E aí sabe o que ele fez? Ele foi orar a Deus. E Deus falou assim: ó, Balaão, esse povo aí é torto, cara. Não se mistura com esse povo aí, eles são maus. Não dê crédito para eles. No outro dia, esses reis que eram inimigos do povo de Deus, chegou para Balaão e falou assim, ó: eu te dou mais dinheiro. Aumentou a proposta. O que Balaão devia ter feito? Sai daqui, o meu Deus não tem pacto contigo. Sabe o que Balaão foi fazer? Foi orar de novo. Sabe aqueles lugares na tua alma que tu já sabe que tu tinha que ter largado, mas tu não larga, e tu fica no mesmo lugar perguntando para Deus sobre aquilo? É porque tu está na lei. Tu não ama Deus. É pesado, mas é verdade. Porque tu só quer cumprir a lei. Eu quero cumprir a lei para me dar bem. Não funciona. A lei vai te mostrar que tu é podre. Não adianta tu querer medir força com a lei. Tu só vai ver que tu não é nada, que tu não consegue. A lei vai fazer isso contigo. Só que a graça não. Quando Davi, alguém falava para ele que ele tinha pecado, irmãos, ele se jogava no chão. E ele começava a chorar. E ele falava: Senhor, me perdoa, não me rejeite, Senhor. Eu quero reinar contigo. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para a terra, tá? Vai voltar. Sabe aonde ele vai sentar? No trono de Davi. O trono de Davi está lá em Jerusalém. De tão grande que foi Davi. Por quê? Porque quando Davi pecava, ele se jogava no chão e falava: me perdoa, Senhor, não me rejeita, me perdoa. Eu perco tudo, mas eu não quero perder tua presença. Davi, ele ia até o fim pela palavra do Senhor. Só que Balaão não. Balaão fala: eu não vou fazer isso, porque afinal de contas, o que vão pensar de mim? Isso é lei. Não, eu vou fazer isso aí, porque imagina, tem 100 pessoas na cor.
Se eu não fizer o que o pastor está falando, todo mundo vai se levantar contra mim, vai fechar minhas oportunidades, vai fechar minhas amizades. Você entende isso? Ou pessoas que muitas vezes estão atreladas a mim, que já teve caso. Não, se eu sempre, inclusive eu vou usar a Monique de exemplo de novo. Eu falei: Monique, você mora na minha casa, nós estamos te abençoando, cuidando de ti, mas nunca, eu falei para ela, faça algo para negociar comigo. Nunca vá no culto para me agradar. Eu estou cuidando de ti. Se você for no culto, você tem que ir porque você quer. Mas não seja política comigo. Ela não fez isso, tá? Mas eu dei essa palavra para ela. Eu falei: não negocia. Você tem que tomar a postura e fazer aquilo que você entende por amor. Se você fazer pela lei, tu cai. Ah, mas é porque a Dai trabalha comigo? Não, eu tenho lá, eu posso cuidar dos meus filhos. O pastor amacia para mim, para eu poder estar em casa, tal. Então eu não vou me levantar contra o pastor, porque, no bom sentido, se levantar contra, né? Não vou questionar e tal, porque afinal de contas, não, ninguém. Se você fizer isso, você está na lei. É amor. A lei que funciona chama-se amor. Ninguém tem que estar aqui dentro porque tem que estar aqui. Eu estou aqui porque eu quero. Sabe, já teve pessoas que sentou na minha frente e brigou comigo: por que tu não pode tocar assim em mim? Por que tu não pode fazer isso? Sabe o que eu falei? Eu olhei para o olho e falei assim: tu deixou, tu pediu para mim, eu não toco em quem não quer. Podem andar comigo 10 anos, irmão. Se vocês não quiserem ser tocados, eu não toco, porque eu sei meu limite. Então é amor. Eu não estou obrigando ninguém a fazer nada. Vocês estão entendendo? Eu estou só exemplificando. Então não ande na lei. A lei vai te matar. Tu tem que falar assim: ó, Senhor, me dê amor por você. Me dê amor pela tua obra. Me dê paixão acima de tudo. Se você entender isso, o pecado perde a força. E a graça do Senhor começa a levantar. E quando tu vê alguém em pecado, tu não vai descer o porrete na pessoa. Sabe o que tu vai fazer? Pai, ajuda, ela está enfraquecida. Me usa para ajudar ela a levantar. Tem gente que não dá aqui, o Senhor vai arrancar do meio da congregação. Mas a questão é que o Senhor está te chamando para amar. Não seja que nem balão. Se o Senhor falou, tem que fazer, né? O Jonathan, quando ele quis ir para o Quênia, eu amo isso no Jonathan. Ele não, sabe? Não, pastor, eu quero ir contigo porque eu quero estar contigo, eu quero seguir teus passos. No caso dele é o Quênia, o Senhor colocou no coração dele. Eu lembro-me que a última vez que a gente foi no encontro profético, no encontro de pastores, o Jonathan ajudou com uns 3 mil reais, irmãos, quase metade da viagem. Ele vendeu os cobres, as coisas tudo dele lá, e falou: ó, tá aqui, ó, eu queria comprar um tablet para mim, mas em vez de comprar eu quero ajudar. Mas não era por lei. Sabe, o Jonathan, quando ele vem perguntar as coisas para mim, ele não quer falar, porque se tu falar eu faço, né? Não, ele tem sede. Ele falou: eu quero saber a direção, eu quero entrar porque eu quero estar próximo. Isso é amor. É lógico que eu só sou um tipo da imagem divina, mas Deus é muito maior. Então quando você chega aqui, tu não tem que: o que Deus vai mandar eu deixar agora? Não, Senhor, fala porque tu é o rei. Eu quero estar nesse lugar, eu não quero o pecado, porque o pecado me tira do reinado. Então tu sai da lei e tu entra no amor. A partir de agora eu dou tudo. Aquele homem, eu vou encerrar dizendo isso, aquele homem rico na Bíblia, jovem rico, ele falou assim: eu já cumpri todos os teus mandamentos, honro pai e mãe, guardo o sábado, papapá. Aí Jesus falou: tá bom, tu é bom de lei, porque tu sabe se dar bem na vida. Só que tu quer se dar bem no céu? Larga toda a tua riqueza e me segue. Aí a Bíblia diz que ele baixou a cabeça, entristeceu e foi embora, porque o coração dele estava no dinheiro. Você entende? Se você cumprir os princípios pela lei, muita coisa vai dar certo. Você vai prosperar até um certo nível, mas tu não entra no céu. O pecado, ele quer te dividir de Deus, e a lei quer te escravizar pelo pecado. Só que Deus falou: eu venci a lei, eu cumpri a lei, e agora em mim vocês podem vencer, porque eu vou dar amor. Entende o que é o tempo da graça? O Espírito Santo não fala mais o que a gente tem que fazer. Ele botou dentro do nosso coração o desejo de fazer.
Por isso que sabe quem nasceu de novo? É aquelas pessoas que tu vê nos olhos dela que ela quer fazer o que é certo. Não é que ela tem que fazer, ela quer fazer. É diferente. Não, eu vou fazer porque pode melhorar isso. Não, não. Eu vou fazer porque eu quero. Eu amo a justiça. Eu amo o meu Deus. Eu rejeito o pecado. Aí sim, você vai prosperar em todos os aspectos. Amém? Então, se coloque de pé. Quero orar pela tua vida. Eu penso que se você tomou... A gente falou sobre o significado do pecado, o efeito do pecado, a força do pecado, como vence o pecado, pelo desejo, corta o desejo, ora para Deus, tira o desejo, Senhor. Jesus não pediu para você, ele pediu para você ser livre do pecado, quando ele orou? Não, ele falou assim, ó, livre-me do desejo, da tentação. Por quê? Porque se tu cortar o desejo, tu venceu o pecado. Então ora a Deus e fala assim, ó, me tira esse desejo, tira o desejo da ira, tira-me o desejo de ser ciumento, tire-me o desejo de ser mesquinha, tire-me o desejo de ser medíocre, me dê desejo para eu ser bom, excelente, tudo que eu pegar na mão eu vou fazer bem feito, me dê o desejo de ser inteligente. Sabe por que tem gente que vive numa miséria, irmãos? Porque nunca deseja algo maior, porque o desejo dele está contaminado. Então chegou o tempo de falar, Senhor, faça que eu deseje a tua tenda, faça que eu deseje o reinado, eu quero ter mente de rei, eu quero ser rei, eu quero andar com vestes reais, né? Larga essa miséria do pecado, dá pra gente largar, se ele falou, amém? Pai, nós te agradecemos por essa aula, por esse momento, obrigado pelo bálsamo que tu tens liberado aqui essa noite, Senhor, tu tens renovado as nossas esperanças, e eu sei que tu tens dado força para a tua igreja, Senhor, para vencer o pecado. Eu sei que tu tens trago discernimento, eu sei que tu tens trago um vigor no espírito. Ajude cada um aqui na guerra espiritual, aí preparando-se pelas beiradas, aqueles que não conseguem vencer o pecado, ajude eles a jejuarem, a orarem e a proclamarem a palavra de Deus até que vire. Não há tristeza, não há desânimo, não há força nessa terra capaz de nos separar do Senhor. Então dê força aqui para a igreja. Hoje é uma noite que eu estou pedindo força, Senhor. Livre-nos de toda tentação. Dai-nos o pão de cada dia. Tire a ansiedade. Ajude-nos a nos alegrar com o que temos. E a partir de agora, nós pedimos perdão ao Senhor. Perdoe, Senhor. Peça perdão agora ao Senhor. Me perdoe por decidir aquilo que me afasta de Ti. Eu não quero ficar longe de Ti. Eu não quero ficar longe da Tua mesa. Eu quero estar contigo, Senhor. Então faça-me que eu me aproxime de Ti. Ajude-me a andar em Tua direção. Ajude-me a largar-me em Teus braços. Ajude-me a girar no ar contigo, Senhor. Traga graça para a tua igreja, força. E a partir de hoje, quando vier o desejo, eu vou começar a profetizar a santidade nele, até que eu vença aquilo que me vence, porque eu sou filho do amor, eu sou filho da luz, eu não sou mais escravo do medo, mas eu sou filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas, Senhor.